Então, gente, dando continuidade aqui aos nossos estudos de radiciação, na verdade, tá escrito potenciação nesse slide, vocês podem reparar. Mas tem um motivo para isso, porque quando a gente falou sobre potenciação, eu falei para vocês que a gente não ia estudar naquele momento expoentes fracionários e expoentes decimais. E eu falei isso por um motivo, que eu falei que eu ia deixar essa parte para a parte de radiciação. Por quê? O que acontece quando a gente tem um minutinho, pronto, um número elevado a uma fração? Por exemplo, se eu tenho um número A elevado a uma fração n sobre m. Essa potência, toda potência fracionária, ela vira uma raiz. Então, por isso que eu guardei esse assunto para a gente conversar na aula de radiciação. Porque não fazia sentido eu falar de potências fracionárias que vão virar raiz e se a gente ainda não tinha entendido direito o que era uma raiz. Então, por isso que eu deixei para essa aula. E aí, como que essa potência fracionária vira uma raiz? A transformação está aqui, ó, tá escrita. A base da nossa potência, que é o número de baixo, ela vira o radicando, vira o número que é dentro da raiz. O denominador da fração, a parte de baixo da fração, vira o índice da raiz. E o numerador da fração, que é a parte de cima da fração, vira a potência do radicando. Então, basicamente, a base vira o radicando. Esse radicando, na verdade, ele vai estar elevado a uma potência, que é o numerador da fração, e a gente vai tirar a raiz com o índice do denominador da fração. É confuso, é chato, mas é só entender o que vira o quê. É um decoreba mesmo, não tem muito o que fazer. Existe um motivo para essa igualdade, ok? Isso daqui não foi tirado do bueiro, não teve uma pessoa que acordou um dia e falou, nossa, que ótima ideia, transformar uma potência fracionária numa raiz escrota. Mas isso tem uma justificativa matemática, tem um motivo para isso. Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu acho que pode acabar confundindo mais muita gente do que ajudando. Para os mais curiosos que quiserem entender, eu posso até preparar um material separado explicando, é uma explicação relativamente rápida. Mas, assim, é só para vocês entenderem que tudo na matemática tem, de fato, um motivo. As coisas não foram tiradas do nada, apesar de muitas vezes parecer que elas não foram tiradas, que elas, de fato, foram tiradas do nada. É só porque muitas das explicações passam por definições e conceitos matemáticos que às vezes estão um pouco além do nível do ensino médio. Então nem tudo a gente consegue justificar para vocês. Isso daqui dá para justificar, mas tomaria um tempinho. Então por isso que eu não vou gastar tempo do nosso vídeo com isso. Então pra galera que é mais aquela galera que só quer aceitar a coisa e levar pra vida, é decorar essa formulinha, entre aspas, que não é exatamente uma fórmula, mas decorar essa igualdade e lembrar o que vira o que quando eu pego a minha potência fracionária e transformo numa raiz. Para a galera que é mais curiosa, eu posso tentar fazer alguma justificativa para vocês entenderem por que isso daqui acontece. Então, vamos ver alguns exemplos. Eu acho que nada faz as coisas ficarem mais claras do que exemplos. Se eu tenho 81 elevado a 1 sobre 4, o que a gente viu? A nossa base, o 81, vai virar o nosso radicando, vai virar um número que fica dentro da raiz. O denominador do nosso expoente, que é o 4, é a parte de baixo do expoente, vai virar o índice da raiz. Então a gente vai fazer uma raiz quarta. E o numerador, que é 1, ele vai virar a potência do radicando. A gente vai tirar a raiz quarta de 81 elevado a 1. Só que 81 elevado a 1, qualquer número elevado a 1, a gente viu isso na nossa última aula, é ele mesmo. Então, raiz quarta de 81 elevado a 1 é a mesma coisa que raiz quarta de 81. E qual é a raiz quarta de 81? Lembra da pergunta, né? Qual é o número que eu elevo a 4 e encontro 81? É 3. Aí faz a conta no cantinho, na folha. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes ele mesmo 4 vezes, vai dar 81 se vocês fizerem essa conta aí no cantinho do caderno. Então a gente pegou uma parada que parecia muito feia, que era 81 elevado a 1 quarto, e a gente chegou numa resposta bonitinha, que é 3. O único problema é decorar esse processo. Decorar o que vira o que vira radicando, o que vira índice, o que vira potência do radicando. Depois de fazer vários exemplos, vocês vão ter isso bem guardado na cabeça. E aí vale a pena a gente comentar que sempre que o numerador for 1, vai acontecer isso daqui, ó. O radicando elevado ao numerador, que é 1, vai ser ele mesmo. Então, 1 quarto
é a mesma coisa que tirar a raiz quarta de 81. Se fosse 81 elevado a 1/3, seria a mesma coisa que tirar a raiz cúbica de 81. Se fosse 81 elevado a 1/7, seria a mesma coisa que tirar a raiz sétima de 81. Sempre que o numerador for 1, ele não vai alterar nada na nossa conta. Então, sempre que o numerador for 1, fazer um número elevado a uma fração com o numerador 1 é a mesma coisa que tirar a raiz desse número com o índice que está no denominador. Se fosse 81 elevado a 1/2, era direto raiz quadrada de 81, porque eu sei que aquele 1 do denominador não vai mudar em absolutamente nada. Por exemplo, a letra B. A letra B eu dei uma dificultada, um pouquinho mais, para a gente trabalhar com expoente fracionário. Fracionário não, expoente decimal. Trabalhar com expoente decimal ou trabalhar com expoente fracionário vai dar no mesmo. A gente vai tratar todo o expoente decimal como se fosse um expoente fracionário. Por exemplo, 25 elevado a 0,5. Eu não sei elevar um número a 0,5. Não faz sentido eu multiplicar 25 vezes ele mesmo 0,5 vezes. Isso não existe. Então, o que eu faço? Eu pego 0,5 e eu transformo ele numa fração. Em alguma turma do nivelamento eu comentei como a gente faz esse processo, mas para quem não sabe, o que a gente faz? A gente pega a parte que está depois da vírgula, então, no caso, o 5, a gente pega o número que está depois da vírgula. Se fosse 0,515, a gente ia pegar o 515. A gente pega tudo que está depois da vírgula. Tudo que está depois da vírgula, no caso aqui 5, vai virar o nosso numerador, 5. E o que a gente bota embaixo? Aqui eu botei 10 porque a quantidade de zeros que eu vou colocar aqui embaixo é sempre equivalente à quantidade de casas decimais que eu tenho aqui no meu número decimal. 0,5 só tem uma casa decimal, que é o 5. Lembrando que casa decimal é a quantidade de números que a gente tem depois da vírgula. Então, eu vou botar 1 com um zero, porque eu só tenho uma casa decimal. Se fosse um número, por exemplo, 0,615, eu tenho quantas casas decimais? Eu tenho 3 casas decimais, porque eu tenho 3 números depois da vírgula, 615. Então, a minha resposta para transformar esse número numa fração seria 615 no numerador, que é a parte depois da vírgula, sobre 1000. Por que 1000? Porque como eu tenho 3 casas decimais, como eu tenho 3 números depois da vírgula, eu vou precisar colocar 3 zeros. Então é uma regrinha, sempre funciona. Pega o número que está depois da vírgula, coloca ele no numerador, embaixo coloca 1 com a quantidade de zeros equivalente à quantidade de casas decimais. Então assim a gente consegue transformar o nosso número decimal em uma fração. Eu posso simplificar essa fração aqui em cima, lembrando lá do nivelamento de simplificação. 5 dividido por 5 dá 1, 10 dividido por 5 dá 2. Então, ao invés de elevar 25 a 5 sobre 10, que seria uma conta muito mais feia, eu vou elevar 25 a 1 sobre 2. E aí eu faço aquela continha, né? O 25 vira radicando, o 2 vira o índice da raiz, só que como é 2, a gente conversou que quando o índice é 2, a gente não precisa escrever o índice. Então aqui eu botei a raiz sem o índice, já fica implícito que o meu índice é 2. E o 1, ele vira o expoente do radicando. Só que é a mesma coisa que a letra anterior. 25 elevado a 1 é a mesma coisa que 25. Então eu pulei algumas etapas aqui, eu fui um pouquinho mais rápido. E eu já escrevi que isso daqui é igual a raiz quadrada de 25. Então, raiz quadrada de 25 é igual a 5. E aí a gente resolveu essa nossa conta que parecia horrível. Então vamos continuar com contas mais horríveis ainda, né? Porque matemática é isso, a gente sempre vai deixando a coisa um pouquinho pior. Letra C. 1 sobre 32 elevado a menos 0,2. Primeiro, transformar o número decimal em fração. Qual é o nosso macetinho? Pega o que está depois da vírgula, 2, isso vem para o numerador, e divide por 1 com a quantidade de zeros equivalente à quantidade de casas decimais. Eu só tenho uma casa decimal, porque eu só tenho um número depois da vírgula, então eu vou dividir por 10. 1 com 1 zero. Se fossem 4 casas decimais, eu dividiria por 1 mais 4 zeros, seria 10.000, e assim por diante. Simplifico essa fração, divido por 2 em cima e embaixo. 2 dividido por 2 dá 1, 5 dividido por 2 dá 5. Então eu tenho 1 sobre 32 elevado a menos 1 sobre 5. Aí a gente tem que lembrar da aula de potenciação. O que a gente fazia na aula de potenciação quando eu tinha um expoente negativo? Quando eu tinha um expoente negativo, a primeira coisa que eu fazia era inverter a base. Lembram disso?
para tirar o sinal negativo. Então, se eu inverto 1 sobre 32, se eu troco a posição do numerador com o denominador, isso daqui vira 32 sobre 1. Só que 32 sobre 1 é como se fosse 32 dividido por 1, que é a mesma coisa que 32. E aí, depois que eu inverti a base, eu posso tirar esse sinal negativo aqui do nosso expoente. Isso daí tudo lembrando lá da nossa primeira aula. Tirei o sinal negativo. E agora eu posso fazer a conta, né? Usar essa regrinha aqui. Transformo isso numa raiz. Como que fica a raiz? A base vira o radicando, o denominador vira o índice e o numerador é a potência do radicando. Só que, de novo, 32 elevado a 1 é a mesma coisa que 32. Então, eu não vou nem escrever o 32 elevado a 1, que nem eu fiz aqui na letra A, que eu tinha escrito 81 elevado a 1. Eu vou escrever só direto 32. Vocês não precisam pular essas etapas se vocês não se sentirem seguros. Vocês podem ir escrevendo passo a passo, que vocês vão ver que vai dar exatamente isso daqui. E aí, quanto que é a raiz quinta de 32? Qual é o número que eu elevo a 5 e encontro 32? Vocês vão ver que esse número é 2, que 2 elevado a 5 é igual a 32. Se eu não me engano, a gente até já fez essa conta em algum lugar aqui nos slides. Eu acho que foi nos exemplos iniciais que eu dei de raiz para vocês. A letra D, vamos para a letra D. 4 elevado a 3 sobre 2. Mesma coisa. Raiz, o 4 vira radicando, denominador vira índice, então isso daqui é a raiz quadrada. Não precisava nem ter escrito índice se eu não quisesse, podia ter colocado só a raiz. E o 3 vira potência do nosso radicando, que é o 4. Então, isso daqui vira raiz quadrada de 4 ao cubo. Quanto que é 4 ao cubo? É 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, isso daqui eu posso reescrever como a raiz de 64, porque 4 ao cubo é igual a 64. E a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Então, a gente resolveu aqui várias contas que pareciam coisas horrorosas e que, no fim, a gente encontrou respostas relativamente bonitinhas. Então, gente, façam essas contas com calma. Explicar matemática assim é muito ruim, tipo, explicar sem poder escrever, sem poder estar junto com vocês. Fazer matemática à distância é muito difícil. Então, qualquer coisa que eu fale que vocês não entendam, que vocês não consigam visualizar, peguem uma folha, peguem um caderno, escrevam as contas, façam as contas, porque matemática é uma parada muito difícil da gente entender só ouvindo. Então, a minha dica para vocês é assistam todas as videoaulas de matemática sempre com o caderno na mão, sempre fazendo anotações e sempre tentando vocês fazerem as contas que eu falo. Pausa o vídeo, vê o vídeo com calma, faz cada conta e aí vai pausando, dando play, pausando, dando play, conforme vocês forem avançando nos cálculos de vocês, beleza? Assim vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem o que eu estou falando. Então, pra gente finalizar esse vídeo, que não vai ser o último, vai ter que ter mais uma parte, porque não vai dar pra falar tudo nesse vídeo sem ele ficar enorme. Radiciação é um assunto um pouquinho maior mesmo, então a gente precisa falar sobre tudo hoje, senão a gente vai acabar se embolando. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas propriedades. São propriedades rápidas, que a gente vai falar rapidinho. A gente nem usa tanto essas propriedades. Essa daqui a gente usa bastante. A segunda que eu vou mostrar pra vocês a gente não usa tanto. Essa daqui, de fato, é bem importante. Como que a gente multiplica raízes? Quando a gente tem uma multiplicação de raízes com índices iguais e radicandos diferentes, o que a gente faz? A gente repete o índice. Então, raiz com índice n vezes raiz com índice n também vai dar uma raiz com índice n. A gente repete o índice. E a gente multiplica a parte de dentro da raiz. Então, exemplo. Por exemplo, deixa eu só tirar o meu rosto daqui porque vai atrapalhar vocês. Pronto. Raiz de 5 vezes raiz de 5. Raiz quadrada, no caso, né? Porque eu não botei o índice, então a raiz é quadrada, índice 2, vezes raiz quadrada de 5. O que eu faço? Elas têm o mesmo índice, né? Mesmo índice. Então, eu tenho que repetir o índice. Então, raiz quadrada vezes raiz quadrada vai dar uma raiz quadrada. Eu repito o índice e multiplico o que está dentro. 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. Então, raiz de 5 vezes raiz de 5 vai ser raiz de 25. E raiz de 25 a gente sabe que é 5. Então, isso aqui é um bizu. É um bizu que, quando a gente multiplica raiz quadrada vezes raiz quadrada, a raiz some e sobra só o que está dentro da raiz. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é igual a 5. Raiz de 10 vezes raiz de 10 é igual a 10. Raiz de 2 bilhões vezes raiz de 2 bilhões vai dar 2 bilhões. Então, quando eu faço raiz quadrada vezes raiz quadrada, a raiz some e sobra só o radicando.
Para a raiz cúbica, isso também vale. Só que ao invés de a gente multiplicar só 2 vezes, a gente tem que multiplicar 3 vezes. Tem que ser raiz cúbica vezes raiz cúbica vezes raiz cúbica, para as raízes sumirem e sobrar só o radicando. Então a gente sempre tem que multiplicar as raízes a quantidade de vezes indicada no índice para a raiz sumir e sobrar só o radicando. Se fosse uma raiz quinta, eu teria que fazer raiz quinta vezes raiz quinta vezes raiz quinta vezes raiz quinta vezes raiz quinta. Perdi a conta, mas eu acho que eu falei 5 vezes. Teria que fazer a raiz quinta vezes ela mesma 5 vezes para sumir a raiz e sobrar só o radicando. Isso é um bizu super importante, gente. A gente vai fazer muita conta de raiz vezes raiz, principalmente em geometria. Vai aparecer muito. Então, por favor, lembrem disso. Lembrem que quando eu faço duas raízes iguais, raízes quadradas iguais se multiplicando, a raiz some e sobra só o radicando. Isso só vale quando for raiz quadrada, lembra disso também. E que, eventualmente, se eu pegar uma raiz que não seja raiz quadrada vezes raiz quadrada, ou que os números não sejam iguais, o que a gente vai ter que fazer? Repete o índice, raiz cúbica, então vai virar raiz cúbica, vou repetir o índice, e multiplico o que está dentro. 4 vezes 3, 12. Então, esse daqui é a raiz cúbica de 12, que a gente pode reescrever, se a gente quiser mostrar todo o nosso conhecimento, como 12 elevado a 1 sobre 3. Usando aquela regrinha lá da potência fracionária que a gente acabou de ver. Então, raiz vezes raiz, índices iguais, repete o índice, é o que está escrito aqui, ó, no quadrinho. Na multiplicação de raízes com índices iguais, repetimos o índice e multiplicamos os radicandos. Lembrando que esse bizuzinho aqui da raiz sumir só funciona se os radicandos forem iguais. Se aqui fosse raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 3, que nem aqui embaixo, a resposta seria raiz quadrada de 12, porque como os números não são iguais, a gente não ia sumir com a raiz e sobrar só o radicando. Esse bizuzinho do some a raiz e sobra só o radicando só funciona quando os radicandos que a gente está multiplicando são iguais. Por exemplo, aqui, 5 e 5. A outra propriedade que a gente não usa muito, mas a gente precisa falar dela, é quando a gente tem raiz dentro de raiz. Por exemplo, vou já passar aqui para o exemplo para ficar mais fácil. Raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Parece uma coisa horrível, né? Mas olha só a regrinha. Raiz de raiz, o que a gente faz? Multiplica os índices, n vezes m, vira o novo índice, e a gente repete o radicando. É o contrário. Aqui a gente repetia o índice e multiplicava o radicando. Aqui a gente multiplica os índices e repete o radicando. Então, aqui, raiz quadrada da raiz cúbica de 64. O que eu faço? Multiplico os índices, lembrando que essa raiz aqui que não tem índice, o índice é 2, é raiz quadrada. Então, 2 vezes 3, 6. E repito radicando 64. Qual é o número que eu elevo à sexta potência e encontro 64? É 2. 2 elevado a 6 dá 64. Vocês podem fazer essa continha aí no canto do caderno de vocês já sabem disso, não vou nem falar mais. Façam as contas, não deixem de fazer as contas para entender melhor sobre o que a gente está falando. Então, gente, eu vou parar esse vídeo por aqui e a gente se vê na próxima parte. Sim, hoje vamos ter uma terceira parte, vocês vão ter que me aturar durante mais uns 10 minutinhos pra gente poder falar sobre os 2 últimos slides, que também tem coisas importantes, beleza?